Nós vamos mostrar aqui nos estudos que nós fizemos, um comparativo em relação a uma outra de alta eficiência versus uma outra estratégia de mercado, onde nós vamos analisar os 5 medianas e, respectivamente, os seus respectivos componentes. Tá? Por no final, a gente vai comentar um pouco sobre a automação. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve introdução sobre a empresa. Nossa empresa chama Produtos, somos uma fábrica de Araguá. Estamos no Rio Grande do Sul desde o ano 2000. Temos fábricas em diversos locais do mundo, como a Irlanda, a Áustria, a Polônia, a Croácia e o México. Temos aí 26 anos de atuação no Brasil, fabricante diretamente no Distrito de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, onde nós temos uma área fabril de aproximadamente 14 mil metros quadrados. Além disso, a gente tem como lema também de não ser apenas um fabricante, mas ser uma parceira de soluções globais na área de sistema de ventilação e climatização, sistema de ar-condicionado no geral. Aqui eu elenquei então os principais tópicos que serão abordados na apresentação de hoje. Primeiro tópico, eu vou fazer um breve resumo do que vai ser esse comparativo do mal de entre duas unidades. Na sequência, a gente vai criar um carro, ou seja, uma condição de projeto, para termos o norte, e posteriormente a gente vai selecionando os principais componentes que vão contemplar essa luta, cada uma das lutas. No final, a gente vai falar um pouco do que a gente considera como uma automação inteligente para os equipamentos, e por fim, fazer um comparativo de consumo para ter um critério de retorno. Então, antes de mais nada, fazendo um breve resumo comparativo, nós temos na minha esquerda aqui a Ultra 01, Ultra agregado de habilidade de ar, que não conhece, ou também Fancore, onde nós vamos considerar essa luta de alta eficiência, do modelo Evolution que nós lançamos no mercado um ano e meio atrás, aproximadamente, versus uma outra standard. Quais são as principais diferenças de uma para a outra? Na Ultra 01, nós estamos considerando um painel isolante de 64 mm de espessura, o isolamento térmico de poliuretano, enquanto que na Ultra 02 o painel isolante de uma polegada, 25 mm de espessura. Na Ultra 01 nós estamos considerando a face C estatelada, ou seja, uma máquina que tem menores níveis de vazamento, comparado à classe A da Ultra 02, onde vai ter maiores níveis de vazamento, maiores desperdício de energia. Nós estamos considerando que componentes na parte de filtros vamos considerar filtros bolsa com profundidade de 600 mm, que tem maior poder de articulação do nó, maior vida útil, enquanto que na outra 02 vamos considerar filtros listados de profundidade de 45 mm, vamos ver o que isso afeta em termos de desempenho nessa luta. Na outra 01 nós vamos fazer uma serpentina ou tronador de calor que abrange totalmente a área de seção do módulo, cuja velocidade de passe vai ser 2 metros por segundo, versus uma Ultra que reduziu propositalmente 20% dessa serpentina, aumentando a sua velocidade de passe de 2,5 metros por segundo e fazendo os restantes dos 20% de chapa de fechamento para evitar bypass. Na Ultra 01 a gente vai selecionar dampers cuja velocidade fica na faixa de 5 metros por segundo, enquanto que na Ultra 02 vamos selecionar dampers com velocidade de passe de 8 metros por segundo aproximadamente. Vamos selecionar também os motoventiladores, alto rendimento e baixo rendimento, ver o que isso afeta em termos de rendimento e potência absorvida. E no final a gente vai comentar sobre a automação integrada no equipamento e a automação de terceiros. Então, antes de iniciar a seleção de componentes, a gente precisa ter uma ordem, uma condição de projeto. Neste caso, a gente atribui uma condição para Recife. Pegamos ali alguns dados de área externa da EBR 16401, uma frequência de 0,4% ao ano, para termos a condição externa. Atribuímos ali uma renovação de ar de 20%, atribuímos filtros G4F9,
Consideramos uma carga térmica de 6,6 TR, um fator de calor sensível de 0,85, a condição de conforto 24/50, que é o mais usual para a maioria dos projetos convencionais, uma pressão disponível de 250 pascais aproximadamente, semi-negativa e 150 positiva. Aqui nós temos um recondicionamento para encontrar o quê? A vazão de ar. Para a gente ter um norte para começar a selecionar os componentes e selecionar propriamente a outra. Esses pontos TA aqui é a condição de conforto e o TD após a serpentina que não está aqui. Onde é que a gente encontra o ponto TD? Na parte da carta psicométrica. Então, traçamos o fator de calor sensível de 0,85 que a gente arbitrou anteriormente. Colocamos na carta psicométrica, ponto B externo, ponto A retorno, ponto C mistura do ar, que é calculado por essa fórmula aqui. Ponto D é o que a gente encontra após a serpentina, aproximadamente 11 graus. Com precisão, todos os dados já estão aqui. Então, já peguei todos os dados exatos da carta psicométrica e encontramos mistura do ar, pós-serpentina, condição de conforto, condição de ar externo. E aqui está uma simulação onde é que fica o ponto C e o ponto D, antes e após a serpentina. Isso vai ser útil para a seleção da serpentina, que é um dos componentes que nós estamos também. Aqui na minha esquerda nós temos algumas formas de capacidade. Capacidade total, que varia conforme a variação da entropia, sensível conforme a variação do ar, latente conforme a umidade absoluta. E por fim a vazão de água. Esses dados aqui estão como resultado aqui. Então, a capacidade fica maior do que a carga térmica, porque temos 20% de regeneração do ar. Então, esse valor tem que ser acrescentado aqui na capacidade. Esse aqui são os parâmetros que eu tenho que ter para selecionar a serpentina posteriormente, que é um dos componentes que vão selecionar na frente. E na minha direita já está feito o desenho da nossa rua, feito diretamente pelo nosso software. Caixa de misturas, os filtros bolsa, a aspiração da descarga, serpentina e ventilador com acoplamento direto. Então, tendo essa condição de projeto, a partir de agora a gente começa a selecionar os componentes e ver o que um afeta comparativamente com o outro. Iniciando pelos filtros. Aqui nessa parte nós temos o filtro G4 e aqui os filtros F9. Nós sempre adotamos na seleção utilizar a perda de carga média dos filtros, inicial mais final, dividido por 2. Um G4 fica na faixa dos 12 milímetros, enquanto que um F9 na faixa dos 20 milímetros de cronometragem. Um pisado, a perda de carga média fica em torno de 12,27 milímetros de cronometragem, enquanto que um bolsa, na média, é 11,37, uma diferença pequena de apenas 1 milímetro de cronometragem. Mas depois, já no final da apresentação, a gente vai ver que somando essas perdas de carga, no final das contas pode dar um resultado bem maior do que a gente imaginava. Enquanto que aqui na filtro bolso, o mesmo comparativo é feito. Lissado, 20,17 milímetros de coronado, enquanto que o filtro bolso é 18,9 aproximadamente. Novamente, mais 1 milímetro de coronado de diferença. Onde a gente pode ver melhor isso é graficamente. Aqui nós temos um gráfico dos filtros G4, onde essa curva aqui de baixo é o filtro bolsa, enquanto que a de cima é do filtro pisado. No período, no eixo X aqui temos um período de meses, eixo Y a perda de carga. Percebam que, considerando uma constante de sujidade do ar, do filtro em relação ao ar, nós temos um período maior de troca do filtro bolsa do que o filtro pisado, ou seja, vai demorar mais para trocar um filtro, considerando o filtro bolsa, do que o pisado. Isso faz com que tu evite ter que fazer paradas recorrentes no equipamento para troca periódica de filtros. Claro, isso aqui é uma estimativa, pode variar 80, 100, 70 dias, mas já é algo considerável pensando na questão da manutenção preventiva do equipamento. Da mesma forma, nós temos o filtro F9, que é o outro filtro, em período de meses, perda de carga, na faixa de 70 dias a mais, aproximadamente, a máquina consegue trabalhar até chegar na perda de carga média. Eu não estou nem falando de ponto de saturação, seria os 300 pascais, ou até 350, por aí vai. Isso seria em relação aos filtros. Agora, em relação à serpentina. Na minha esquerda, nós temos a serpentina da nota 01, na minha direita, a serpentina da nota 02. Que eu havia comentado que a gente iria selecionar uma serpentina de 2 metros por segundo
Ambas e a outra 2,5 metros por segundo. Reduzimos propositalmente a serpentina. Ambas estão atendendo a mesma capacidade, que é aproximadamente 39 kW. Porém, perceba o que afeta isso aqui. A perda de carga, novamente, vai ser algo que vai ser consumido pelo ventilador e vai ser um consumo maior de energia na outra 02. Porque na outra 01 temos 115 pascais de perda de carga, enquanto que na outra 02 aproximadamente 200 pascais. Como é que foi feito, então, de forma que a outra 02 é menor a serpentina? O que foi feito para aumentar a capacidade? Reduzir o operador de calor. Para aumentar a capacidade, eu tive que reduzir o passo entre as aletas. Ou seja, a distância de uma aleta até a outra ficou menor, maior a probabilidade de incrustação na serpentina, ou seja, sujeira na serpentina, isso afeta o desempenho, e isso, consequentemente, pode aumentar ainda mais essa perda de carga aqui, ou seja, aumenta ainda mais o consumo de energia. Isso é uma tendência. Em relação aos dampers, a Berliner Luft é fabricante de dampers de perfil de airfoil, que tem um rendimento maior de pás retas, e para a outra 01, que é a nossa outra de referência, modelo, nós estamos considerando velocidade de 5 metros por segundo. Isso está dando em torno de 9 pascais de perda de carga. Essa máquina tem 2 dampers, ou seja, considerando 5 metros por segundo em ambos, vai dar 18 pascais no total. Agora, se fôssemos selecionar a nota 0,28 metros por segundo, percebam que já aumenta para 28 pascais, representando em torno de 300% de aumento de perda de carga de um damper em relação ao outro. Note-se também que nós temos graficamente um comparativo aqui de velocidade do ar no damper versus a perda de carga. Pensem que se em algum momento errado no dimensionamento do damper, onde foi feito para 5 metros por segundo, e foi feita uma troca errada, instalaram um duto de retorno nesse damper que era uma CGA externa, e essa velocidade não é mais 5, é em torno de 14, aquela perda de carga que estava estimada de 9, 10 pascais, já vai subir lá para 80 pascais aproximadamente. Isso considerando o damper apenas, existem máquinas com mais de 2 dampers, 3, 4, 5, dependendo da condição do projeto em si. Agora, em relação ao gabinete, nós temos 2 trabalhos aqui que fizemos. Um em relação à transferência de calor, onde a gente vai calcular as resistências térmicas, posteriormente a transferência de calor, para saber o que está sendo perdido para o ambiente e tentarmos estimar um pouco de energia elétrica desperdiçada também. E depois a questão de vazamentos, como temos as classes estanqueiradas que vão ser seguidas, a gente vai ver quanto que está sendo perdido em termos de vazamento para cada uma das duas. Em relação à transferência de calor, novamente aqui está a imagem da nossa luta e aqui os parâmetros que serão estudados. Estrutura externa, estrutura interna, os componentes internos, alguns equacionamentos de transferência de calor, o local onde será aplicado, fontes térmicas, propriedades de materiais e vamos ver o quanto que impacta no trocador de calor para avaliarmos esse desperdício de energia. Aqui nós temos um layout da nossa máquina e aqui dentro nós temos um painel, onde o painel é 64 mm de espessura, na nossa luta 01. Nós temos aqui os 7 pontos dessa estrutura que serão avaliados, que serão calculados cada um em termos das resistências térmicas de combustão e convecção interna. Então, nós temos um perfil estrutural modular, 40 por 40, que é o ponto 1, que é o que dá rigidez e estrutura à máquina. Temos o isolamento interno de poliuretano de 64 mm, suporte base na essa parte preta que faz o desacoplamento interno e interno externo. A borracha de vedação, que é uma cacheta injetada de vedação diretamente no painel, sem aquelas fitas EPDs cortadas e depois coladas sobre a estrutura. Aço inox interno, aço valorizado pintado externo, parafusos e assim por diante. Esses são os 7 pontos que vão ser estudados e calculados aqui, para a luta 01. Em relação às observações, estamos considerando a posição externa 34,9 graus, enquanto que houve instalação de clinagem como cobertura. Está considerado os itens acima e está desconsiderado os efeitos de convecção externa e radiação, vão ser calculados só a combustão e convecção interna. Aqui tem um videozinho da montagem de uma outra, começando pela base, depois a estrutura, que dá o que dá rigidez,
o piso, né, que é o painel aquele de 64 milímetros. Percebam que a máquina fica totalmente lisa no piso, evitando acúmulo de sujeira, evitando qualquer tipo de reatância da estrutura em relação à base. Agora os painéis são montados diretamente sobre a estrutura, então toda a estrutura ela some, ela fica ali invisível para quem está de fora. Existem diversas máquinas no mercado, inclusive a máquina da Alta-02, onde essa estrutura é em alumínio e está exposta no lado de dentro e do lado de fora. O alumínio é altamente condutível, vai transferir calor de dentro para fora, vai condensar onde? No perfil. Com essa solução aqui, o perfil fica inibido do contato com o ar externo. Aqui é um antes e um depois desse vídeo, da estrutura e depois com os painéis montados. E nós temos um vídeo interno também, onde mostra a estrutura da máquina, né, posicionado dois painéis, aquele perfil que ficava no canto, ele também sobe. A máquina fica totalmente ligada, e cada painel já tem aquela caixa de vibração. Agora vai ser mostrado ali montado mais dois painéis e fica um recorte na lateral, para vocês avaliarem a questão do perfil estrutural e como fica montado o painel em cima desse perfil. Deixando a máquina lisa e sem contato desse perfil com o ambiente externo, sem a condensação. Aqui novamente o antes e depois desse último vídeo. Então, para calcular, a gente elaborou esse sistema aqui para mostrar aqui os cálculos das resistências térmicas. Resistência T1 a T2 é a parte da chapa externa, T2 a T3 de isolamento, T3 a T4, chapa interna, T infinita que é a convecção que vai ser calculada posteriormente. Aqui nós temos então todos os equacionamentos para a alta 01 das resistências térmicas. Então, tu pega cada um daqueles 7 materiais que eu comentei, isolamento, a chapa interna, a chapa externa, perfil, e atribui diretamente nesse equacionamento, que são praticamente iguais. O que vai mudar o quê? A espessura do elemento, então a espessura da chapa, a espessura do isolamento, dividido pela condutividade do produto, pelo produto da condutividade desse produto, desse material, vezes a área desse material internamente na máquina. E daí, com isso, calcula as resistências térmicas de combustão. Posteriormente, a gente vai calcular a resistência térmica de convecção, que é 1 dividido pelo produto do coeficiente convectivo interno vezes a sua área. Antes de mostrar os resultados, vamos mostrar um pouquinho da alta 02, que é o nosso comparativo, que seria o standardizado. Então, nós temos também 7 pontos na estrutura que serão avaliados, começando pelo perfil de alumínio, que é esse perfil que fica aqui do lado, com o revestimento plástico, que tenta inibir um pouco ali dessa troca de calor, mas não é tão efetivo que nem na alta 01. Acabamento externo e interno em aço, pintado, parafusos cintados, cantos plásticos, capas de PVC e assim por diante. Da mesma forma, são as mesmas observações que foram adotadas na alta 01, ou seja, considerando a condição externa de T4 processos, instalação em imagem de cobertura e desconsiderando efeitos de convecção externa e radiação. A mesma forma foi adotada tanto para a resistência de combustão como convecção. O que muda são os parâmetros, né? Para mudar a espessura de alguma chapa, a espessura do isolamento, a propriedade de algum outro material e a sua área. E aqui nós temos tabelado os resultados. Então, aqui nós temos na esquerda a alta 01, onde nós temos coeficiente condutivo de cada um dos materiais, espessura, e aqui os valores de resistências térmicas em Kelvin por watt. E aqui o valor total, tanto da alta 01 quanto da alta 02. O que acontece? O da alta 01 ficou maior do que a da alta 02. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais resistente a perder calor para o esquema externo. Se ele é mais resistente a perder, quer dizer que ele perde menos. Ele é mais resistente a ter esse tipo de perda no meio externo. Então já está demonstrando que a perda vai ser menor na alta 01 do que na alta 02. Como é que a gente vê isso? Vai ver depois, posteriormente, não é no próximo slide, mediante essa fórmula aqui, que a gente vai pegar a variação da temperatura externa para interna e dividir pela soma das resistências totais. Mas antes de chegar naquela fórmula ali, a gente vai calcular a convecção interna. Como é que a gente vai calcular? A gente tem elencado 4 equações e aqui na minha direita uma tabela de propriedades termodinâmicas do ar no nível de transferência de calor. E aqui está pintado até inclusive algumas linhas, porque existe uma interpolação de dados.
condição de mistura antes da serpentina 26 graus, condição pós-serpentina é 11,6. Mas não tem esses valores exatos, então é feito interpolação de dados aqui. Primeira forma é o número de Reynolds, a gente pega a massa específica, multiplica pela velocidade e pelo comprimento do equipamento e divide pela viscosidade hidrodinâmica, dependendo da condição que está, se é 11,6 graus ou 26 graus. Tendo encontrado o número de Reynolds, a gente aplica na fórmula do Russell, falta o número de Brand, normalmente a gente faz uma interpolação de dados aqui e insere dentro da fórmula para encontrar o Russell. Encontrando o Russell, a gente insere nessa fórmula. Temos a condutividade térmica do material, temos o comprimento, falta o coeficiente convectivo. Então, a incógnita é encontrada com isso. Encontrando o H, a gente insere nessa fórmula, nós temos já a área, pega um divide pelo produto dessas duas aqui e encontramos a resistência de convecção interna do equipamento. E aqui nós temos uma imagem onde consta todos os dados calculados, vazão, área, massa específica, viscosidade dinâmica, vamos deixar todos os dados, e nós separamos o dado 1, que é uma condição antes da serpentina, que é os 26 graus, que é a condição de mistura, e posteriormente nós temos dados 2, que é pós-serpentina, tanto da outra 01 quanto da outra 02. Neste caso, é a outra 01 por enquanto. Como resultado, nós temos o que? A resistência de convecção de 0,14, que é o por watt em dados 1, e 0,121 em dados 2. Já na outra 02, nós temos 0,138, que é menos do que 0,14 em dados 1, e 0,120 em dados 2, que é menos do que em dados 2 da outra 01. Inclusive, aqui está todos os resultados das resistências térmicas de condução e convecção na outra 01 e na outra 02. Somando todos os valores, nós temos 0,44, que é o watt na outra 01, versus 0,316, que é o watt na outra 02. Isso quer dizer o quê? Esse valor é maior que esse. Quer dizer que ele é mais resistente a perder calor na outra 01 do que na outra 02, ou seja, vai perder menos calor, vai ter menos transferência de calor. Como é que nós vamos ver isso? Fazendo o cálculo de transferência de calor. Nós pegamos então a variação da temperatura externa e interna, tanto antes da serpentina quanto depois da serpentina, dividimos pela resistência total e nós vamos ter 145 watts desperdiçados em energia térmica para o meio ambiente na outra 01, versus 193 watts desperdiçados em energia térmica na outra 02. Então, aqui comprova-se que perdeu mais energia na outra 02 comparada à outra 01. Transformando isso para consumo de energia, nós pegamos a energia térmica perdida, dividimos por um cálculo aleatório e nós vamos ter uma energia elétrica consumida de 0,048 kWh. Enquanto que na outra 02, obviamente o valor vai ser maior, 0,064 kWh de energia perdida. Agora, em relação à parte de vazamentos, eu vou comentar a gente calcular as resistências, agora a questão de vazamentos nós vamos fazer os cálculos também. Antes de mais nada, alguns pontos que a gente gosta sempre de comentar. Sempre tomar cuidado com vedações precárias dos equipamentos que possam dar pontos de vazamento, dobradiças mal encaixadas ou sem robustez, painéis cujas obras não são bem feitas e elaboradas, onde pode ser pontos de fuga do ar, dampers que possam vir a ter possíveis pontos de vazamento, tanto nas aletas quanto no próprio eixo. Para isso, nós temos algumas soluções. Então, uma gacheta injetada diretamente no painel, buscar garantir uma maior da última, uma maior simplicidade. Inclusive, nós temos um painel à disposição no nosso estante, que podemos mostrar para vocês depois. Dobradiças com ajustes nos 3 sentidos e maçanetas com pontos de cunho interno, que pode fazer a abertura negativa do equipamento, garantir uma maior simplicidade. Dampers estantes, tanto nas aletas quanto nos eixos. E, claro, confiar numa marca que garanta aí uma estrutura rígida, com robustez, para evitar possíveis pontos de torções e vazamentos posteriormente. Então, são algumas das orientações que a gente acaba comentando antes de fazer o cálculo. Então, fazendo o cálculo, aqui uma tabela reduzida da etapa do 4.3 diz respeito às classes estanqueiradas.
Então, aqui na luta 01, nós estamos adotando essa classe de estanqueidade C, que ela limita num diferencial de pressão até 600 pascais, uma vazão limite de 0,19 litros por segundo por metro quadrado, atribuindo esse valor de 0,19 aqui na fórmula e com essa área de painéis, nós vamos ter um ponto de vazamento de até 6,5 metros cúbicos por hora, ou seja, isso vai ser um ponto de vazamento, o valor de vazamento máximo que essa classe de estanqueidade permite, 6,5. Enquanto que na outra 02, que atinge uma classe inferior, que é a classe A, nós temos um vazamento máximo de 1,53 litros por segundo por metro quadrado. E isso, com essa área de máquina, nós vamos ter em torno de 53 metros cúbicos por hora, ou seja, vai ser muito mais desperdiçado de energia nesse caso, na outra 02 do que na outra 01, no que diz respeito ao vazamento também dos painéis. E aonde afeta isso? No consumo do ventilador é uma das coisas. Porque aquele ventilador está trabalhando com uma vazão de projeto de 5.200, que foi o que a gente calculou, ele vai ter que ser calculado agora 5.207, 5.250 aproximadamente, para suprir esse desperdício de energia. E o quanto que isso afeta? Bom, se a gente pegar o vazamento de cada um, dividir pela vazão total, multiplicar pela potência absorvida do ventilador e dividir pelo rendimento de cada ventilador, que nesse caso, a gente já está antecipando informações que estão sobre as slides, que é 68% da nota 0 e 54% da nota 02, nós vamos ter um consumo de energia adicional de 0,0028 kWh na nota 01, o ventilador da nota 01, enquanto que na nota 02 a gente vai ter um adicional de 0,038 kWh, que tem que ser adicionado para o ventilador suprir, inclusive o vazamento admitido. Enquanto que esse vazamento também vai ser um desperdício da própria serpentina, porque aquela serpentina já fez processo de resfriamento e desumidificação. Então, como está sendo desperdiçado, teoricamente essa energia térmica, fazendo novamente uma conversão de energia térmica para energia elétrica, considerando um copo de 3, nós vamos ter em torno de 0,0166 kWh na alta 01 versus 0,1342 kWh na alta 02. No que diz respeito ao autoventilador, dentre vários dos pontos que a gente poderia comentar, a gente cabe destacar sempre cuidar dos pontos, no mínimo. Primeiro, rendimento, obviamente que quanto maior o rendimento, menor vai ser o consumo de energia. Porém, tem um outro ponto que é importante, que é a pressão dinâmica, que muitas vezes está atrelado também ao rendimento do autoventilador. Pressão dinâmica nada mais é do que a pressão necessária para acelerar um fluido da inércia, da estagnação, até a velocidade do escoamento. Num determinado ponto de vazão de pressão, se um ventilador de diâmetro X tem que chegar a uma rotação Y para chegar nessa posição. Se eu reduzir o tamanho desse ventilador, teoricamente aumenta-se a rotação. Aumentando a rotação, teoricamente aumenta-se a velocidade periférica. Quanto maior a velocidade periférica, maior vai ser a pressão dinâmica. Isso, consequentemente, atrela-se também à perda de carga, ou seja, ao consumo de energia, que maior vai ser a pressão total do sistema para atender aquela condição de vazão de pressão. Inclusive, fica uma nota para a apoio de âmbito, maior a velocidade de escoamento periférico, maior a pressão dinâmica. Então, na outra versão, a gente está considerando um ventilador de diâmetro 500, para ele não for o DC acoplado geralmente ao eixo. Se o DC não precisa de inversão de frequência, enquanto na outra 02 estamos considerando um ventilador de diâmetro 355. Ou seja, vai trabalhar numa rotação mais alta aqui do diâmetro 500, consequentemente vai ter uma pressão dinâmica maior. Consequentemente, acarreta um menor rendimento, maior potência consumida, maior velocidade periférica. Aqui nós temos as duas curvas dos ventiladores, da outra 01 quanto da outra 0 e 02. Percebam que os dados que eu filtrei aqui, da outra 01, nós vamos ter uma rotação de 1.500 RPM aproximadamente, ou seja, vai ser utilizado por 4 polos de aproximadamente 2,2 kW, enquanto que na outra 0,2, o diâmetro do ventilador é menor, para chegar naquela mesma vazão de pressão, temos 3.100 RPM aproximadamente, ou seja, vai ser necessário comprar 2 polos, inclusive de potência superior, até porque a potência consumida é maior.
Por que é maior? Porque o rendimento é menor e a pressão é maior. Por que a pressão ficou maior na UTA 02 do que na UTA 01? Aqui esse quadro aqui vai mostrar para vocês. Aqui na minha esquerda a UTA 01 e à direita a 02. Percebam aqui nesse quadrante que nós temos todas as perdas de carga de todos os componentes que selecionou a serpentina, filtro e assim por diante. Somando-se então aqui todas as perdas de carga, inclusive a pressão dinâmica, dá para fazer esse comparativo aqui, nós vamos ter uma pressão total de 710 pascais na UTA 01 versus 916 pascais na UTA 02, ou seja, um aumento de 200 pascais de diferença. Aquele milímetro que a gente comentou lá no início em relação ao filtro, somando-se todos os componentes aqui, a gente vê que a desperdiçação já ficou maior, já ficou em torno dos 20 milímetros de quilometragem. É um valor considerável, que inclusive com uma boa seleção, a gente consegue reduzir o próprio motor elétrico, reduzindo a potência instalada no sistema elétrico. Por quê? Porque aqui a potência consumida vai ser 1,52 versus 2,29 kWh. Inclusive, esse rendimento que está aqui não é necessariamente o rendimento do motor elétrico, mas sim do ventilador, ou seja, está atrelado diretamente ao arraste das pás, a eficiência das pás e assim por diante. Não necessariamente as perdas elétricas ou sobreaquecimento do motor elétrico. Aqui é um gráfico que mostra o quê? No período X de meses, nós vamos ter uma potência consumida no eixo Y. Então percebam que essa linha aqui, a de baixo inferior, nós temos um ventilador de diâmetro maior. Percebam que durante toda a vida útil, a potência consumida sempre vai ser inferior ao ventilador de menor diâmetro, da UTA 02. Acontece que aqui em cima também, ele sobe um pouco o consumo de energia e depois decai novamente vai subindo. Por que ele decai novamente? Por causa que a energia está no filtro. O filtro acaba ficando limpo novamente, acaba transcorrendo a troca de um ou outro filtro, e isso, consequentemente, dá sequência de consumo de energia. Mas é importante frisar que, durante toda a vida útil, o equipamento vai estar com consumo inferior. Em relação à automação, antes de adentrar a fundo ali no tópico da nossa automação que nós consideramos conveniente, cabe salientar as novas linhas que nós estamos lançando já no mercado há algum tempo. Linha Base, que é esse modelo similar aqui, é uma solução prática para projetos simples, principalmente em relação aos componentes, inclusive já está disponível no nosso software de seleção. Temos uma linha avançada já para aplicações de níveis de controle, desempenho e assim por diante. Projetos que priorizam produtividade, automação inteligente, assim por diante. Inclusive, esse modelo que está disponível no nosso sistema para vocês acompanharem, totalmente programado por nós. Esse aqui é um quadro que a gente utiliza como mapeamento, vocês podem utilizar inclusive para selecionar nossos produtos. Na linha Base nós temos 3 versões, enquanto que na linha Pro nós temos 4 versões. Então, dependendo do sistema, tipo de controle que vocês precisam, AC, ventilador AC, ventilador AC, controle de temperatura, umidade, comunicação multibus, sistema para expansão direta, vocês podem verificar no quadro e selecionar o produto que nós temos já disponível aqui pronto para esse tipo de sistema. Mas nós temos também uma linha mais avançada ainda, que inclusive já foi de fornecimento, que pode ser para projetos ultra especiais. Né? Então, um projeto que tem 2 equipamentos, um fica stand-by e o outro fica operante. Cada X período de tempo, tem que desarmar um equipamento para o outro. Então, a gente tem produtos dedicados para os nossos clientes, nesse caso aqui, para a rede nova, onde a gente fornecer um sistema de automação completo, temperatura, umidade, vazão, concentração dos fios, e outras funções que a gente tem disponível, que não está naquele mapeamento ali, que eu mostrei no slide anterior, mas que é uma função que a gente pode tratar diretamente com o cliente. E aqui estão os tópicos do que a gente considera como automação inteligente, né? O que é uma automação integrada. Por muito tempo, existem mercados, ou seja, o cliente que compra a automação de terceiros, existem outros mercados que fabricam controle não tem uma equipe para fazer a automação e compra de terceiros para revender. Nós da Merlin desenvolvemos um setor para isso, a automação integrada. E isso garante o quê? Menores custos para o cliente final, porque ele vai tratar diretamente com o fornecedor, que já faz um projeto elétrico, que já faz a instalação, a montagem, programação, e assim por diante, entrega de produto pronto.
praticamente instalado na tomada, ligado na tomada. Enquanto estiver aí a automação de terceiros, de repente ela tem que contratar vários fornecedores para encontrar aquele que dá menor preço, maior confiabilidade, assim por diante. Nós entregamos equipamento programado, então já está totalmente parametrizado o equipamento, é só chegar e fazer a instalação. Existem terceiros que fornecem o quadro elétrico sem a programação do CLP, ou fornecem só CLP e o cara tem um quadro elétrico de outro, assim por diante. Isso é tempo no que? No comissionamento. Então, o comissionamento com o nosso quadrado integrado é muito mais rápido para o cliente, porque se ele comprar de terceiros pode ser mais lento, porque precisa de testes adicionais, instalação de sensores, assim por diante. Nosso equipamento já vem completo de fato. E garantir suporte, porque isso aqui facilita para o cliente, mas eu vou contar com o fabricante da outra para resolver qualquer problema, ou auxílio, qualquer necessidade, ou mudanças sobre a necessidade de última hora, garantir um suporte técnico, versus aí uma possível responsabilidade compartilhada com mais de um fabricante, tanto da outra, da automação, do CMP, enfim. Isso aqui é uma imagenzinha apenas para ilustrar aquilo que consideramos, onde hoje nós estamos sempre possível, ofertando o nosso próprio quadro elétrico, com a energia diretamente instalada no ambiente do cliente. O que está sendo considerado, então, para essa simulação da UTA 0102? Termostato de ambiente com sensor de temperatura e unidade integrada diretamente no CFP, controle de temperatura, monitoramento da umidade, controle de vazão conforme saturação dos filtros, alarme, saturação dos filtros, protocolo de comunicação multibus e como observação, na UTA 02 a gente adicionou um quadro elétrico inversor de frequência. Na UTA 01 não, porque já era um autorizado. Entretanto, nós entregamos o equipamento testado, automação parametrizada, QR Code ali na máquina de identificação com acesso às informações ao esquema elétrico da automação está em desenvolvimento, próximo de ser liberado. E outra coisa muito importante, marcas de alta confiabilidade, como Belimo, Schneider, Berg, que muitos fornecedores terceiros podem estar ofertando aí marcas aí de baixa qualidade e pode ser um problema depois da cliente final. Finalizando aqui, nós temos um quadro aqui que mostra todos os consumos de energia que a gente calculou. Então, nós temos o consumo de energia do motor-ventilador, da UTA 0 quanto da UTA 02, as perdas térmicas por vazamento, que a gente também calculou ali, atrelado ali à serpentina, perdas térmicas pelos painéis também atrelado à serpentina. Então, o primeiro é vazamento, aqui de ar que passou da serpentina e vazou por qualquer fresta que possa ter ocorrido, devido à alta pressão. As térmicas nos painéis devido ao isolamento térmico, fizemos o sonatório e temos uma diferença de 0,9 kWh. Considerando o kWh em torno de 85 centavos, no período de um ano, durante 24 horas ao dia, nós temos um custo de energia para aquela máquina de R$ 6.700. Considerando o preço médio da outra, ambos com automação, só que esse aqui com automação integrada da Berlina, e esse aqui com automação de terceiros, como se fosse uma revenda do produto, nós temos um payback de uns 68 anos, isso vai dar aproximadamente 20 meses de retorno para o cliente final. Então, isso daqui é uma ideia do que a gente gostaria de mostrar para vocês, tendo como meta a Berliner, ter aquele lema de soluções globais, pensando sempre na parte de eficiência de energia, dando sempre o melhor suporte para o cliente, porque vai ser um tratamento direto, tanto da parte da UTA quanto da parte da automação. E era isso que eu tinha para contar hoje. Alguém quer falar?